16, verso de número 13. Mateus 16, 13. Se você não trouxe uma Bíblia, nós vamos emprestar uma aqui para você rapidinho. Depois, na saída, você devolve, que a gente vai usar no próximo culto. O nosso telão. Glória a Jesus. Que benção. Diz assim o versículo 13 do capítulo 16 de Mateus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? O que eles falam sobre Jesus? Amém? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias, outros Jeremias e um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Você percebe que Jesus não dá muita atenção para o que o povo fala, é ou não é? Porque ele fala, nossa, por ele parar e falar assim, nossa, ó, com quem eu estou sendo comparado, né? Olha quem as pessoas estão achando que eu sou. Mas ele não se preocupa com o que as pessoas acham dele. Eu não vou entrar nesse viés aqui, senão eu já mudo totalmente a direção aqui da palavra, mas a verdade é, nós estamos vivendo em uma sociedade que ela está mais preocupada com o que as pessoas pensam sobre ela do que o que ela é de verdade. É uma sociedade que busca aprovação o tempo todo. Busca afirmação o tempo todo. Por quê? Porque há uma carência, querido, dentro do homem. Que se ele não estiver sendo aprovado, afirmado, elogiado, sabe, em evidência, para ele não está bom. E em muitos desses casos, são pessoas totalmente despreparadas para estar nesse holofote. Você percebe que hoje pessoas altamente desqualificadas porque ela tem algo para um conhecimento e ela começa ali nas redes sociais começar a publicar aquele conhecimento dela. Ela não passa a ser simplesmente uma influenciadora dentro do assunto do que ela está falando, mas ela passa a ser um exemplo, um espelho para aquela pessoa, e às vezes a vida da pessoa é totalmente destruída, casamento destruído, família destruída, mas porque a pessoa foi lá e se alimentou de um conteúdo dessa pessoa, ela passa a ser uma referência dela para tudo. E tem até homens de Deus, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, homens que estão pregando aqui, que a gente precisa entender que nem tudo a gente pode fechar os olhos e falar assim, não, agora aquele ali para mim vai ser o exemplo de tudo. Por quê? Porque são homens que têm falhas também. Então eu posso ter qualificações em algumas áreas, ter muitas falhas em outras. Por quê? Sou um ser humano como você que está sentado aí. É ou não é? Porque se eu já fosse perfeito, eu tenho certeza que não seria eu que estaria pregando hoje. Seria só lembrança, né? E a pastora aqui estaria chorando. O amor da minha vida já foi. Mas, como eu sou imperfeito, nós vamos ficar juntinhos até, né? A volta de Cristo. E eu oro para você não ser arrebatada primeiro que eu. Nós vamos subir juntos, de braços dados. Glória a Deus. Então Jesus não se preocupou com o que as pessoas falavam sobre ele, com o que as pessoas achavam quem ele era. Mas ele, de imediato, ele já fala assim, e disse-lhe ele, e vós, versículo 15, quem dizes que eu sou? Aí Jesus ele entra para algo muito interessante. Por quê? Porque agora ele vai buscar dentro do coração dos seus discípulos algo que ele queria ouvir. Não que ele queria ouvir para massagear o ego, mas para ver se aqueles discípulos estavam compreendendo a razão, o motivo no qual eles deixaram tudo para seguir Jesus. Porque se você não entender, queridos, a razão que você
sai da tua casa para vir a este lugar, e que você passa aqui 2 horas em um culto, você vai achar que você perdeu o seu tempo, você vai achar que você deixou o seu dinheiro na igreja, e você vai achar que não é necessário estar num ambiente desse. Por quê? Porque você vai começar a caminhar sem propósito, sem buscar essa compreensão. Então só é mais um culto. E já tem pessoas falando assim, não é nem mais culto, é reunião. Vamos lá assistir o culto. E se a gente não tomar cuidado, a gente passa 1 ano, 10 anos, 20 anos assistindo cultos. E não vive exatamente o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando Jesus pergunta para os discípulos, ele quer saber, será que eles estão entendendo exatamente quem eu sou para eles? E a partir deles para outras pessoas? Entendeu? Então Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo. Tu és quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro conseguiu, com toda a oscilação emocional de Pedro, posso falar uma coisa para você? Com toda a oscilação de Pedro, uma hora, queria tudo. Agora, daqui a pouco eu vou ler o versículo. Daqui a pouco já não queria mais nada. Daqui a pouco queria ser o maior que todo mundo. Daqui a pouco queria aconselhar Jesus. Nele, Deus conseguiu revelar ao coração dele quem era Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro era um homem que, mesmo oscilando, ele era um homem que o coração dele era transparente. Deus só vai revelar a verdade dele para um coração verdadeiro. Deus só vai revelar o oculto dele para pessoas que verdadeiramente estão na presença dele, buscando viver o propósito dele. Porque muitas das vezes a gente vem para esse ambiente, irmão, e se amanhã ou depois viesse a fechar essas portas, para muitas pessoas talvez não faria diferença. Ah, tem tantas aí, né, pastor? A gente vai para mais perto lá de casa. Porque não entenderam ainda o propósito. Porque ainda não colocou no coração que esse ambiente aqui não é simplesmente 4 paredes que estão recebendo um número de pessoas, mas é uma parte do corpo de Cristo que foi estabelecida neste lugar para poder marcar essa região e tocar pessoas que é do coração de Deus. Então nós temos uma missão. E quando eu viro as costas para isso, irmão, eu estou virando as costas para a missão que Deus confiou em mim. E quando você acha que não, porque, queridos, vamos começar a caminhar, vamos crescer no Senhor, vamos romper, sabe, vamos avançar, vamos começar a ganhar vidas para Jesus, abrir uma célula. Não, esse negócio de liderança para mim não é de Deus, não. Não, pastor, me deixa sentado aqui mesmo, tá bom demais. Você não entendeu o propósito ainda. Você precisa se curvar diante do Senhor e entender exatamente o que Deus quer com você. Amém. Vamos lá. Simão Pedro então fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhes disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém. Então Deus tem prazer de revelar o profundo e o oculto, para as pessoas que mesmo oscilando, são verdadeiras.
Porque nós nunca vamos conseguir andar em um trilho, irmão, sem colocar o pé no chão. É ou não é? Nós vamos vacilar, em algum momento você vai dar uma... Mas o que não pode ser vacilante e nem mudar é o nosso coração. Os nossos pés podem até vacilar, mas o meu coração jamais. Davi, os pés de Davi, as mãos de Davi vacilaram muito, mas o coração dele era reto diante de Deus. Você entende como é que faz a diferença muito grande? Porque pecar, irmão, quem não pecou hoje? Me diz aí. Mas o que esse pecado não pode se tornar um estilo de vida para mim. Porque eu preciso estar com o meu coração transparente diante de Deus. E Deus precisa saber de toda a verdade que está oculta no meu coração. E só Ele, conhecendo o profundo e o oculto do meu coração, Ele vai revelar coisas que para outros não revelam. E aí as pessoas falam, mas como é que você sabe disso? Como é que você consegue? As pessoas vão olhar para você, nossa, mas como é que você consegue passar por isso e continuar firme? Fosse eu que estivesse passando por uma luta dessa, já tinha desanimado, já tinha desistido. Mas porque não entende que o teu coração é estar na presença do Senhor, estar firmado no Senhor, estar alicerçado no Senhor, e as tuas mãos podem até vacilar, os teus pés podem até vacilar, mas o teu coração está diante do Senhor. Você não pode tirar o seu coração da presença de Deus. Eu estava até falando, não sei com quem foi ali fora, que Deus, quando Adão peca ali no jardim, ele fala que ele escondeu, Adão escondeu porque ouviu os passos do Senhor no jardim, né? E ele teve medo. E por que que ele agora passa a ouvir os passos do Senhor no jardim e agora ele tem medo? Se antes ele ouvia a voz de Deus dentro dele, ele não tinha medo. Meu Deus. Agora ele escuta os passos e ele tem medo. Porque se Adão tivesse permitido Deus entrar no mais profundo e oculto do coração dele, ele não precisava ouvir os passos de Jesus, ele ouvia a voz de Jesus. E quando você escuta os passos de alguém que está atrás de você, se você não está acostumado com isso, com certeza vai gerar medo. É ou não é? Mas se você está habituado com a voz de trovão falando dentro de você, irmão, o que são passos atrás de você? É ou não é? Mas como eu saí da presença, o meu coração saiu da presença, então tudo que vier após isso, para mim gera medo. Você entende? Consegue compreender, sim ou não? Versículo 18, Jesus fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, eu vou consertar essa leitura aqui, viu? E tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meu Deus. Primeira coisa que passa sobre a minha vida, queridos, é pensar da seguinte forma: Jesus, ele vem ali e ele fala assim, ó, eu te darei as chaves de quê? Do reino dos céus. Ele fala uma coisa muito interessante, que às vezes nós queremos ultrapassar ou então pular etapas da nossa caminhada,
E é por isso que muitas das vezes nós estamos caminhando com Deus, estamos num ambiente que fala de Deus, mas a gente não consegue experimentar daquilo que Deus pode proporcionar. Por quê? Porque a gente fica pulando etapas. A gente fica querendo que Deus responda para a gente aquilo que a gente quer, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Olha o que Jesus fala para Pedro: Pedro, eu te digo que tu és. Pedro já era Pedro, já era Petros, já era pedra. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Pedro já era, quando Jesus fala para ele sofreu uma transformação, de dentro para fora. Pega o que eu vou falar aqui, querido, isso aqui Deus trouxe o meu espírito hoje, eu tenho certeza, se falou comigo, vai falar contigo também. E ele fala assim: Pedro, tu és pedra, Pedro, tu és a rocha, tu és o cara firme a partir de hoje. Mas Pedro, em vários momentos a seguir, ele começa a fazer tudo o contrário do que Jesus falou, sim ou não? Logo abaixo aqui, Jesus vai começar a falar sobre a morte dele, que ele vai ser crucificado e tudo. E a Bíblia diz que Pedro fala assim, ó: longe de ti, Senhor, que tal mal venha sobre ti. E Jesus fala o que para ele? Bate a mão no peito dele e fala o quê? Afasta de mim, Satanás. Peraí, alguém que ele falou assim: tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedra, tu és rocha. Tem como a pedra mudar da sua natureza, irmãos? Mesmo se você moer a pedra, ela continua sendo pedra. Mas no mesmo instante você vê Jesus batendo a mão no peito de Pedro e falando assim: afasta de mim, Satanás. Então entenda, quando alguém aqui entregou a sua vida para Jesus? Amém. Se você não entregou, hoje é o dia de você confessar Jesus neste lugar, ou então voltar para Jesus se você está longe. Amém. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Então Pedro, ele recebe a palavra de quem? De Jesus, irmão, não foi a palavra de alguém no meio da rua. Tu és Pedro. Mas 2 minutos depois, Pedro já era Satanás. Ah, pastor, o senhor é muito bruto aqui na igreja, o senhor fala bruto demais. Imagina Jesus chamando você de Satanás, irmão. Imagina, toda aquela equipe que passou ontem aqui 6 horas, trabalhando, servindo e tal, aí na hora, em vez de eu agradecer, eu falo assim: vocês são tudo filhos do perna de gancho. Tenho certeza que a maioria não estaria aqui hoje. Isso é muito ingrato, porque eu fiz com amor, fiz com toda a alegria do mundo. Chegou as irmãs que vieram ofertando aqui os alimentos, e eu cheguei assim: nossa, mas esse alimento aqui está feio, velho, não dá para servir não. Já era, irmão, era ferida na alma para o resto da vida. Atirava até pedra na placa da igreja. Nunca mais eu piso nesse lugar endemoniado aqui. Por quê? Porque a gente não está preparado para ouvir aquilo que realmente vai nos posicionar. E ele fala assim: Pedro, olha, agora tu és Petros, cara, e sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja. É por isso que a igreja católica acha que o primeiro papa da igreja católica foi Pedro, por causa dessa palavra. Pedro nunca foi papa, Pedro sempre foi Pedro. Pedro foi apóstolo, a ordenança máxima da igreja, o apóstolo. Então presta atenção no que eu vou falar aqui, queridos. Quando ele fala assim, ó, Pedro, que ele fala primeiro, ele fala Simão Barjona, sim ou não? Qual a definição de Simão?
é como um junco, algo flexível, algo que muda o seu comportamento, a sua posição. Mas quando ele é revelado, ele fala: agora tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedra, você não vai mudar mais, você não vai oscilar mais. Ei, eu quero liberar sobre a tua vida, você não vai oscilar mais, você vai caminhar, você vai conquistar, você vai alcançar. Mas para tudo isso tem um propósito, tem um processo, tem um tempo determinado por Deus. E é isso que eu estou falando para você. Às vezes você pode até oscilar com o seu comportamento, mas jamais o teu coração pode sair. E Pedro, por ser muito, agitado, e geralmente as pessoas agitadas, elas sempre tomam decisões precipitadas, sim ou não? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser rápido para ouvir e tardio no falar. Tem gente que antes de você falar, ela já está prescrevendo o que você vai dizer, já traz a resposta daquilo que você nem falou ainda. É ou não é? E aí Jesus fala: tu és Pedro. Agora, Pedro, você tem a mesma natureza que eu. Ó, irmão, o que é isso? Tu és agora Pedro, aquele que vai realmente edificar a igreja, porque você será um dos alicerces dessa igreja, cara. Você será um dos fundamentos dessa igreja. E por você ser o fundamento dessa igreja, eu vou entregar para você uma chave que fecha a porta, que ninguém abre, e que abre portas, que ninguém fecha. Presta atenção, irmãos. Alguém aqui teria coragem de entregar a chave da sua casa, do cofre lá que você guarda lá um monte de joias bonitas, de ouro, diamante puro. E na cada chave estava escrito assim, ó: chave do cofre tal. Chave. Você teria coragem de entregar na mão de uma criança? Sim ou não? Aqui na igreja tem algumas pessoas que têm a chave dessa igreja. E até então está com a chave porque me passa confiança. Porque o dia que essa confiança oscilar, a primeira coisa que eu pego da mão dele é a chave. Por quê? Porque chave te dá acesso. Então não tem como você confiar a chave. Outro dia tinha não sei onde é que uma criança achou a chave ali, e ela estava ali jogando a chave para tudo que é lado, irmão. Daqui a pouco a chave estava jogada bem ali. Por quê? Porque ela não tem maturidade suficiente para entender a importância daquela chave. Então, com certeza, Jesus fala assim, ó: tu és pedra, hoje você já é pedra, hoje você já é Pedro, você já é Petros. Entenda. E sobre essa pedra, é no presente ou no futuro? Por que ele não falou assim, ó: e sobre essa pedra eu edifico agora essa igreja? Por quê? Porque em Deus tudo tem um tempo. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: meu irmão, não tenha pressa. Em Deus, todo o processo leva um tempo. Todas as coisas prematuras e rápidas demais, a tendência é elas estragarem e não servir para nada, sim ou não? Hoje os hospitais estão abarrotados aí, por quê? Por causa desses fast foods da vida. Calma. Já tem um aí que é adepto. Por quê? São alimentos altamente nocivos, sim ou não? E aí a pressão vai lá em cima, colesterol, o que mais aí, gente?
Diabetes, já começa o nome já, o nome, já começa falando o nome do diabo, só diabetes na frente, para poder aliviar a barra, mas é uma coisa do diabo, irmão. Por quê? Porque se vai, daqui a pouco o corpo não resiste. Ninguém chega lá numa lanchonete e vai esperar o cara cozinhar uma feijoada, uma costela com mandioca, ou não é? Ele já quer chegar, o negócio está pronto. É a mesma coisa aqui, por isso que Jesus está falando assim, sobre a tua igreja, sobre você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E ele fala, e a porta do inferno não prevalecerá. Não fala assim, não prevalece. Tudo no futuro. Qual é o nosso problema hoje? E o que Deus ministrou no meu coração sobre isso? É que a gente vem para Deus, irmãos, para um Deus que Ele não tem um relógio no braço. Para um Deus que Ele não conta o tempo. O sol não nasce para Deus. Ei, o sol não nasce para Deus. Você só conta o tempo por causa do sol. Mas em Deus, Ele é a luz do mundo. Amém. Ele não precisa de relógio para contar o tempo. Quem vai contar o tempo somos nós. E aí as pessoas chegam aqui num ambiente desse, irmãos, e eles pegam o relógio deles e colocam no braço de Deus, já coloca com o temporizador ligado. 59, 58, 57. Senhor, eu quero agora o milagre. Restaura o meu casamento hoje. Ó, 50, 49, 30. E agora, Deus? E Deus está falando assim, rapaz, esse seu relógio não vai funcionar comigo não. Porque se eu te entregar o que você pede hoje, tanto o que eu vou te entregar, quanto você vai se perder. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, não coloca remendo novo em pano velho, e nem vinho novo em odres. Por quê? Porque senão vai desperdiçar tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que todo mundo, irmão, todo mundo é uma força de expressão. Vem para um ambiente desse porque está passando por algum problema. Mas será que o problema é externo? O que você acha? Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Estou com um problema familiar. Será que esse problema é externo? Esse problema ele é interno. Então Deus não quer resolver algo externo em mim e em você. Ele quer resolver algo interno. Ele quer nos resolver primeiro, para depois você resolver o que você causou de errado lá fora. Entenda, querido. Quando você vê o seu casamento, eu estou botando isso aqui como é um problema hoje generalizado em todas as gerações, todas as nações. É um problema familiar. Quando você vê o problema resolver na tua casa, não foi Deus que resolveu o problema externo. Foi Deus que resolveu o problema interno dentro de você. E você passou a ser solução onde havia problema. Vou falar de novo. O problema externo só é resolvido quando o problema interno é resolvido. Então, quando você vê as coisas se acalmarem, a tempestade acalmar, o vento aquietar, é porque a turbulência que estava dentro de você também foi resolvida.
E por que não resolve? Primeiro, porque a gente nunca julga que nós erramos, e sempre o outro é que está errado. E a parte que me cabe corrigir, eu acho que é muito exagero do pastor, ele está achando que o meu problema é, pastor, é que você não conhece a peça. Mas Deus não quer que eu conheça essa peça mesmo não, Deus quer que eu te conheça, por isso que você está aqui na minha frente. E a solução lá de fora está aqui dentro. Então, quando Deus resolver aqui dentro, tudo aí fora se acalmará. Por isso que eu vou chegar mais um pouquinho à frente, fala sobre essa questão da chave. Porque, coloca para mim aí, queridão. Gálatas capítulo de número 4, verso 1. Gálatas capítulo 4, verso 1. Eu acho que é. Não for, a gente procura junto. Olha só, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Coloca a outra versão aí para mim, que fala assim do escravo, que eu acho que pega mais um pouquinho, né? Servo, dá a impressão, ainda bem que eu estou sendo servo na igreja. Ainda bem que eu estou sendo comparado com um servo lá da igreja. Deixa eu ver com quem eu estou sendo comparado. Eu acho que com fulano de tal. Tostou é bom. Vê se você encontra, eu acho que a NVI, eu acho que fala sobre isso. Apesar de eu não gostar, mas coloque aqui, só para a gente ler isso aqui. Tem condições? Mas eu vou ler aqui. Foi? Não, então deixa, irmão. Vou colocar escravo aqui no lugar. Pronto. Porque digo que, enquanto o herdeiro for menor de idade, melhora uma coisa e piora a outra, por isso que eu não gosto. Em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Presta atenção. Enquanto, vou colocar, agora eu vou ajustar aqui. Enquanto o menino, o filho, for menino, ele não tem diferença nenhuma com o escravo. Mesmo ele sendo o senhor de tudo. Por quê? Porque não tem nada, porque ele não governa nada, porque ele não sabe administrar nada. Tudo que coloca nas mãos dele, desperdiça. Você chegar aqui, irmão, com a chave de um carro, o carro mais caro do mundo, e você entregar na mão de um menino, e você vier com um pirulito, e me dá a chave, dá um pirulito, ele entrega. Por quê? Porque ele não sabe diferenciar valores. É por isso que nós andamos em Deus, oscilando todos os dias. Um dia você quer Deus, outro dia você não quer, porque você não sabe o valor que foi aquela cruz. Você não sabe o valor que foi, no preço que Jesus teve que pagar ali. Aí hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero mais, e o dia que vier a oferta melhor eu deixo Jesus, porque ele vai me esperar mesmo, ele é misericordioso, ele é paciente, o dia que eu retornar ele vai me aceitar de volta. Ele vai te aceitar com certeza. Mas tudo tem um preço. Você não quer pagar o preço da obediência, você vai ter que pagar o preço da desobediência. Vou falar de novo. Às vezes nós não queremos pagar o preço pela obediência, mas a disciplina da desobediência é obrigatória, você vai ter que pagar. Então não se preocupe. A dor da obediência é muito menor do que a disciplina pela desobediência. Um dia o boleto, você pode mudar de endereço para onde você for, irmão. Um dia esse boleto vai lá bater na sua caixinha de correio, já com a data de validade para você pagar. Entenda isso.
Então ele está falando de nada difere do menino, por quê? Porque não tem maturidade, porque não tem experiência, porque não sabe lidar com as questões. Por isso que a Bíblia fala para a gente não dar honra para o novo na fé. Por quê? Porque hoje ele está aqui, amanhã está lá no mundo. Hoje ele quer Deus, amanhã não quer mais nada. Hoje ele está falando de Deus, amanhã ele está falando do mundo. Hoje ele está promovendo o reino, amanhã ele está promovendo as trevas. Por quê? Porque não tem maturidade, não tem constância. Nós precisamos ser constantes em tudo que nós fazemos, irmãos. Ei, você quer viver no pecado? Continua, irmão. Mas continua. Irmão, mas vai firme. Afunda mesmo, sem medo. Acho que eu sou o único que vou falar sobre isso. Quer viver no pecado, irmão? Irmão, pode viver, sem problema. Mas vai com fé mesmo. É agora que eu vou engaixar, vou reduzir a marcha aqui e eu vou afundar com força. É bom que você chega logo no final, rapidinho. Que fica, um dia eu quero Deus. Hoje eu não vou mais para a igreja. Eu estou chateadinho com Deus. Hoje eu não gostei do que o pastor falou. Próximo encontro eu vou. Isso agora não dá para mim não, porque eu já falei. E aí fica com essa birra com Deus, irmão. E Deus está falando que quem está perdendo é você. Quem está prolongando o processo é você. Quem está endurecendo a disciplina é você. Porque Deus é um Deus de amor, sim ou não? E a disciplina dele é pelo amor. O tanto que ele te ama é o tanto que ele vai te disciplinar. Quantos querem o amor de Deus? Quantos querem a disciplina de Deus? Oh, falsidade. Oh, mentira, mortal. O mesmo peso do amor é o mesmo peso da disciplina, querido. Não vai ter nada que vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Talvez está desapercebido aos meus olhos, aos olhos dos teus pais, aos olhos dos teus familiares, mas aos olhos do Senhor está tudo às claras. E um dia a conta chega. Então por isso que Pedro não pôde receber a chave naquele momento. Foi uma chave profética. Amém? Foi uma chave profética. Ele falou assim, ó, tu és Pedro, e sobre você, Pedro, eu vou entregar uma chave. Ou seja, ele estava construindo uma imagem de Pedro, uma postura de Pedro naquele momento, mas a chave seria entregue depois. Entenda isso, enquanto a gente não entender o processo, irmão, enquanto a gente não firmar os nossos pés, que a minha natureza continue sendo a mesma natureza de Cristo, Deus não pode construir nada nem na minha nem na sua vida, porque hoje você está na posição, amanhã você sai, e aí como é que vai fazer? Hoje eu sou a coluna, vou construir esse prédio, aí amanhã vem os profissionais para colocar a laje, a coluna saiu de lugar, como é que vai fazer? Não faz, irmão. Não faz. Por isso que a gente fica, ó, pastor, mas eu já tenho não sei quantos anos que eu estou aqui dentro, passando pelo mesmo problema. Porque todas as vezes que Deus vem construir algo em cima de mim, eu não estou na produção. Todas as vezes que Deus vem para dar, para falar assim, ó, com um projeto. Está aí quem é da construção civil sabe. Um projeto, o arquiteto vem, o engenheiro vem, aí ele abre o projeto, o projeto arquitetônico da construção, que você veio, entrou nesse lugar chorando para Deus fazer, sim ou não? Aí Deus vem com um projeto. Quando você pensa que Deus vem com a resposta, Deus vem com um projeto ainda para começar a construção. O que você faz? Vou na campanha de fulano de tal. Campanha das 7 semanas da resolução do problema familiar. Aí você vai lá. 7 sexta-feira do milagre da família restaurada. Aí você vai para lá. 7 sexta-feira da restauração dos filhos.
Aí você vai para lá. 7, sexta-feira da reconciliação do casamento perdido. Aí você vai para lá. Meu irmão, aí você fica, sabe, só passando, fica sendo um viajante procurando placa de igreja que está assim, ó, campanha do 7 semanas, campanha não sei das quantas, campanha não sei. Ei, Deus não quer que você fique debaixo de campanha em campanha, irmão. Deus quer que você firme os teus pés, para que Ele possa entender que você está posicionado, e só depois que você se posicionar, é que Ele vai começar a edificar alguma coisa dentro de você, para que através de você, tudo que circunda você seja resolvido. Entenda isso. Ah, pastor, mas eu sozinho. É você. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também que por um homem a dívida foi paga. Você quer o quê? Uma multidão de pessoas ao teu redor para resolver um problema que está dentro de você? Está comigo, sim ou não? Então Pedro, ele recebeu aquela palavra, mas Pedro oscilava muito. É tanto que Jesus, um dia Pedro falou assim: Senhor, quem será o maior no teu reino? Quando, sabe, no teu reino lá, o Senhor vai morrer mesmo. Olha o Pedrão já desistindo de Jesus. O Senhor vai morrer mesmo? O Senhor vai se assentar no teu trono lá? E lá, assim entre nós aqui, quem vai ser o maior? Sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Por quê? Porque ele estava oscilando. Presta atenção, todo movimento externo é de acordo com o movimento. Enquanto você ficar oscilando, tudo debaixo dos teus pés vai se movimentar. Enquanto você ficar titubeando em um caminho e outro, irmão, nada vai ter estrutura e vai ter fundamento debaixo dos teus pés. Mas a partir do momento que você para, e você permanece, e você prevalece, as coisas começam a mudar. Amém. Presta atenção. Aí o que Jesus fala? Mas eu roguei ao Pai para poupar a sua vida. E Pedro, quando você se converter, Pedro querendo ser o maior no reino de Deus, sim ou não? Aí Jesus fala para ele, fala assim, quando você se converter, Pedro, vai lá e aconselha os teus familiares, eu não preciso do teu conselho. Porque tem gente assim, ó, ele não consegue tirar uma barata da parede, mas ele quer chegar para a gente aqui e dar a direção, como que a gente tem que pastorear a igreja. Pastor, eu não concordo com isso, porque deveria ser assim, assim. E o diabo, e ele não esquece que ele está dentro de uma peneira. Ei! Enquanto a gente ficar oscilando, irmão, hoje eu quero Deus, hoje eu quero aquilo, hoje eu vou romper em Deus, hoje eu estou apaixonado por Jesus, nossa, como eu amanheci apaixonado por Jesus, nossa, como hoje eu quero Deus, eu quero ser o primeiro a chegar naquela igreja, eu quero ser o último a sair, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje nem que eu leia e passo o dia todinho, nem que eu seque a garganta, eu inflamo a garganta, mas eu vou ler essa Bíblia, eu vou adorar Deus o dia inteiro. O cara acorda desse jeito, irmão, parece que ele dormiu em cima de uma turbina de avião, e ele acorda querendo Deus e quer ser arrebatado naquele dia, e quer, por quê? Esse é um rompante emocional, para ver se Deus, sabe, hoje eu vou surpreender Deus. Para ver se Deus responde. A Bíblia diz que Elias estava lá, escondendo de Jezabel, com medo de Jezabel. E Deus começa a falar com ele, e ele dá alguns sinais. E a Bíblia diz que Elias saiu lá do esconderijo dele,
com medo de uma mulher, um profeta com medo de uma mulher, irmão. E aí, ele esperando o mover de Deus, como que Deus ia se manifestar na vida dele. E a Bíblia diz que passou um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Veio um vento forte, Deus não estava no vento forte. Por quê? Porque a gente quer fazer uma tempestade para Deus. É hoje. A Bíblia diz que quando veio um vento calmo, que naquele ambiente se tornou uma calmaria, Deus estava naquela calmaria. Enquanto você ficar, porque não sei o quê, porque eu não concordo com isso, porque deveria ser assim, porque eu não sei o quê, e não sei para que isso, não sei para que aquilo. Deus está falando assim, tudo bem, quando você terminar o piti aí, a gente conversa. A gente faz o quê? A gente conversa. Ei, a pergunta que Deus está querendo fazer para mim e para você é até... Tem quanto tempo você está na casa do Senhor e você ainda não se identificou dentro daquilo que Deus te chamou para fazer? Ou quanto tempo Deus está te chamando, usando pessoas lá fora, para te chamar aqui para dentro, e você está relutando porque não quer aceitar, porque você acha que não precisa de Deus, porque você acha que não depende de Deus, porque você acha que o seu salário é suficiente, você acha que a tua profissão é suficiente, você acha que o teu conhecimento é suficiente, e você não quer Deus. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu só falo só em discipulado. Porque nós julgamos não precisar. Vamos para o encontro, meu querido. Não, eu encontro com Deus na minha casa mesmo. Mentira, irmão. Ai, mentira. Teve uma que falou assim, ó, eu tive uma revelação do céu, que não é para eu ir para esse encontro. Eu falei, é sério? O líder falou assim, isso, pastor, foi incrível. A pessoa falou isso para mim, que na noite passada teve uma revelação, um revelamento, né? Do céu, que Deus falou assim, filha, ei filha, aqui é Jeová, e eu te digo, você não precisa ir para esse ambiente, eu encontro com você aqui mesmo. Fazendo igual um filho de um colega meu, engraçado. Porque nós queremos que Deus faz do nosso jeito, sim ou não? Do nosso comodismo, sim ou não? Nós não queremos avançar, queridos. Nós não queremos ser disciplinados, nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos ser doutrinados, para poder viver a experiência de que essas chaves podem proporcionar nas nossas vidas. Por isso que a gente fica pulando de galho em galho. Até aqui, cuidou disso aqui, tá bom. Mas se arrochar desse lado aqui, eu vou sair fora, eu vou procurar outro lugar para eu congregar. Se tocar aqui, eu já saio fora. Coloca para mim aí. Para a gente terminar, João 21, 14, eu acho que é, irmão. E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vai. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, presta atenção, ele está chamando Pedro de? Porque todo o tempo que Jesus passou com ele, Pedro continuou oscilando. E por que ele fala agora? Porque Pedro negou Jesus e voltou a pescar.
Quantas pessoas não saem da presença de Deus e falam assim, agora eu vou viver minha vida. Agora sim eu vou estudar, fazer uma faculdade. Agora sim eu vou ter tempo para poder pra cuidar da minha vida, que até então era o dia inteiro dentro daquela igreja. O que eu ganhei? Nada. Aí Pedro nega Jesus. Todo mundo sabe da história, sim ou não? Ele fala assim, ó, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Vai. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe o Senhor, tu sabes, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse, apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento ele recebe a chave. Porque esse amor aqui não é um amor circunstancial. Muitas das pessoas, e a gente finaliza aqui, queridos, muitas das pessoas estão se ferindo dentro de igreja, por querer caminhar com Jesus com um amor circunstancial, com um amor de reciprocidade. Porque ninguém me ama, eu também não vou amar ninguém. Porque ninguém fala comigo, eu também não vou falar com ninguém. Porque ninguém desenvolve um relacionamento comigo lá dentro da igreja, eu também não vou buscar relacionamento com ninguém. Porque fulano de tal é muito chato, passa por mim e não fala, eu também vou passar por ele e não vou falar. Porque um amor circunstancial, você só entrega o que você recebe. Só que aqui, Jesus não está falando assim, ó, as minhas ovelhas vão te amar, os meus cordeiros vão te amar. Você vai amar eles? Não, ele falou assim, você vai amar essas pessoas? Porque o amor de Deus, irmãos, não consiste no que eu recebo de você. O amor que nós temos que entregar para as pessoas não é aquilo que nós recebemos das pessoas. O que nós precisamos e devemos entregar para as pessoas é aquilo que elas não têm ainda. E você, presta atenção no que eu vou falar. E você nunca vai receber o amor de Jesus. Se você já tem o amor de Jesus, você nunca vai receber de uma pessoa esse mesmo amor. Porque esse amor não é para ser recíproco. Esse amor é para ser transferido para quem não tem. Porque senão vira um ciclo. Eu entrego, você me entrega. Eu entrego, você me entrega. E é assim, ó, eu entrego para você passar para outro, para você passar para outro, para você passar para outro. Porque, ei, eu vou falar, por que as igrejas estão se tornando um clubinho? Porque vira um amorzinho dentro, eu só amo aqui dentro, e vira esse ciclo, e vira esse negócio aqui, essa coisinha boa, que com o passar do tempo, irmão, não se sustenta. Não se sustenta. Porque eu só vou entregar o amor para quem me ama. Eu só vou falar que eu gosto para quem fala que gosta de mim. Eu só quero sentar do lado de quem eu acho que me aceita do lado. Continua aí essa parte, só para você entender o negócio que Jesus vai falar com Pedro. Olha aí, olha como é que o negócio muda agora. Na verdade te digo que quando eras mais moço, cadê o jovem de hoje? Amém. Ei, jovens, firma os pés em Jesus. Seja um Pedro da vida, com todas as coisas que o mundo vai proporcionar para vocês lá fora. Drogas, mulheres, farra, tudo que não presta, irmãos, para vocês. Não negocie aquilo que Deus está entregando para vocês hoje. Permaneça na presença do Senhor e Deus vai honrar a vida de vocês em nome de nome de Jesus. Jesus. 1 Pedro 1:9 diz: Ora, pois, irmãos, como também eu vos exortei na minha carta, isto é, exortando-vos com palavras e com muito amor, não como com palavras de ensinamento de homens, mas como com palavras de verdade,
Vou falar de novo. Não saia da presença do Senhor por prazeres. Permaneça na presença do Senhor por propósito. Não saia da presença do Senhor por prazeres momentâneos. Permaneça nele, mesmo que doa, mesmo que você se torne o patinho feio da sua escola, da faculdade onde você trabalha, mas você está no Senhor por causa do propósito de Deus na sua vida. Amém. Lá na frente você vai ver quem ganhou e quem perdeu. Lá na frente você vai ver quem depositou no Senhor e quem jogou fora. Não se preocupe. Olha o que ele está falando aqui, ó. Quando tu eras moço, tu cingias a ti mesmo, ou seja, você se colocava do jeito que você queria. Você falava para mim, Pedro, coisas que outrora fosse outra situação eu já tinha te fulminado. Mas eu tive muita paciência com você. É o que os pais hoje estão ouvindo dessa geração, ouvindo palavras que se fosse uma realidade de Deus, irmão, na época da lei, já teria sido fulminados, porque essa geração de hoje, elas afrontam os pais, elas confrontam os pais. Elas querem respostas que ela mesma não consegue dar para os pais. Estou terminando, irmão. Calma aí. Aguenta só mais um pouquinho. Volta lá. Aí ele fala assim, ó. Te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Pastor, mas é só os jovens? Não. Porque quando você está fora do propósito de Deus, mesmo aqui dentro você está andando segundo o curso da tua vontade. Porque quando você entende o propósito, você começa a reprogramar a sua vida por causa do propósito de Deus que você entendeu, que você tem agora para dar como resposta para Ele. Agora você vai ter que se reprogramar, agora você vai ter que dizer não para muitas coisas. E as pessoas vão assustar de você, sabe por quê? Porque agora você está entendendo o propósito no qual você está inserido aqui. E as pessoas vão caçar aquela pessoa lá atrás e não vai encontrar, porque agora essa pessoa está imergida. Ela está submersa na vontade de Deus para cumprir esse propósito. Você entende, sim ou não? Vou continuar aqui rapidinho. E andava por onde querias, mas quando fores velho, aqui não está falando velho de idade, está falando de maturidade. Está falando de quê? Maturidade, irmãos. Pela maturidade que a gente carrega. Irmão, quantas pedradas nós já levamos aqui? Quantas e quantas? Acusações fortes, irmão, contra as nossas vidas. Palavras que foram ditas, que se a gente fosse levar o pé da letra, daria processo. Mas a gente permanece por quê? Por causa do propósito. Calúnias, irmãos, mentiras, difamações, exposição da nossa vida fora. Mas a gente permanece por causa do propósito, por causa da maturidade que a gente tem, dentro daquilo que nós acreditamos que Deus nos chamou para fazer. E aí nos faz permanecer de pé, mesmo que às vezes de joelho, deitados, esbagaçados, mas o coração firmado no propósito de Deus. Pastor, é porque ele é o pastor da igreja. Eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, uma unção pastoral. Eu libero sobre a tua vida, essa unção sobre a tua vida. E as pessoas vão cingir você da mesma forma. Presta atenção. Quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outros te cingirá. Pedro só tinha um amigo? Esse outro aqui é quem? O propósito, a presença de Deus. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai falar a roupa que você tem que vestir, é Ele que vai falar o horário que você tem que chegar no culto, é Ele que vai falar a hora que você tem que sair, é Ele que vai falar o que você precisa buscar para você poder continuar no propósito dEle. Você para de viver segundo o curso da tua vontade, e você começa a se vestir de acordo com a vontade de Deus. Aplauda Jesus, irmão. Sabe por que está ruim lá? Sabe por que a coisa não anda lá? Porque você não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida. E aí você quer viver no propósito de Deus, se cingindo do jeito que você quer, falando do jeito que você quer,
recebe uma direção, você faz outra. É para ir amanhã, você vai daqui uma semana. É para falar isso, você fala, coisa não tem nada a ver. E você quer que as coisas funcionem, não vai funcionar, querido. Ó, e estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não? Que lugar é esse? A morte, a crucificação. Sabe para quê? Quando você entende o propósito de Deus, a primeira coisa que Deus te leva é a morte. Muitas coisas lá do mundo têm que morrer dentro de mim e de você. Enquanto você não entender isso, você fica querendo viver a vida lá de fora aqui dentro. E querendo que alguém averba isso, querendo que alguém autorize embaixo, querendo que alguém assine embaixo. E se você quer que alguém assine embaixo, é porque você ainda não é maior de idade o suficiente para assinar por você. Pastor, o que você acha disso? Pastor, o que você... Ei, quando você entender o propósito, todos esses questionamentos vão sair, irmão. Porque você vai ver que tudo que você quer viver hoje na presença do Senhor, por causa do propósito, por causa do chamado, você vai ter que abandonar. E coisas que você não quer colocar dentro da sua vida, você vai ter que puxar para dentro. Ele está falando assim, ó, Pedro, quando você chegar na fase da sua maturidade, cara, não vai ser mais o teu querer, não vai ser mais o seu tempo, não vai ser mais a tua vontade. Agora você será conduzido para o centro da minha vontade. E sou eu que vou dizer para você o que você deve fazer, o que você deve falar, com quem andar e aonde deve andar. Porque você vai andar debaixo da minha vontade. Ei, irmãos, Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Será que ele queria morrer de cabeça para baixo? Será que ele queria ser crucificado? Não, irmão. Mas o propósito levou para esse fim. Tem muitas coisas na nossa vida que precisam morrer. Sabe por que não morre? Porque o que precisa morrer na sua vida vai ser benefício para o próximo. O que Deus está querendo que morra na minha e na sua vida hoje, querido, não é benefício para mim, é benefício para o próximo. Por isso que a gente não quer morrer. Porque nós somos egocêntricos. E a gente quer fazer para nós mesmos. Se eu não for o beneficiado, também eu não vou fazer. Se a minha casa não tiver benefício nisso, eu não vou fazer. Ei, deixa eu falar para você. Deus está chamando um povo que vai olhar para dentro de si e vai falar assim, ó, Senhor, eu abro mão de tudo. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos. Senhor, eu tinha um plano de fazer uma faculdade. Senhor, eu tinha um plano de poder fazer isso, fazer aquilo outro. E o Senhor vai olhar para você e vai falar assim, esse é o seu plano. Mas o meu para você é esse. E por você compreender, você vai abrir mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus. Pedro, enquanto ele não recebe a autoridade de Deus, ele andava oscilando, uma hora queria, outra hora não queria, uma hora queria ser evidência, outra hora queria ser líder de todo mundo, queria ser o conselheiro de Jesus. Porque eu acho que ele leu lá, né, que Salomão tinha a sala do conselho, tinha 24 conselheiros. Ele falou assim, com certeza eu serei um desses. Ei, irmãos, se você não estiver disposto a entregar tudo, você não é digno dele. Ele fala assim, ó, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai.
e em muitas coisas, até no seu casamento, até no seu trabalho, a gente está negando Jesus. Não é abrir mão, irmão, da vida para viver aqui dentro da igreja. É abrir mão do mundo para continuar sendo igreja. Vou falar de novo. Não é abrir mão de viver, de ser um empresário, de ter um trabalho lá fora. Não é nada disso. É abrir mão do mundo para continuar sendo igreja lá no mundo. Fica de pé no seu lugar.